Armas silenciosas para guerras quietas. Parte 1. Esse vídeo será um dos mais importantes desse canal, não só pelo teor do tema, mas porque ele cobre todas as bases sobre as ações que estão sendo implementadas a nível mundial em todas as áreas da sociedade humana. Muitos dos artigos dos quais farei a leitura nos próximos vídeos têm relação direta com as diretrizes estabelecidas em 1954 e até mesmo em décadas anteriores. A leitura que farei aqui é parte de um documento que veio a público em 1996, no livro Behold a Pale Horse, de William Cooper. O livro, com o título Cuidado com o Cavalo Pálido, faz referência a um dos 4 cavaleiros do Apocalipse. William Cooper, como muitos outros pesquisadores que trouxeram a verdade a público, acabou tendo um fim trágico. Mas o seu legado e o seu alerta permanecem. Ele era um verdadeiro patriota que sacrificou sua vida para trazer conhecimento a todos com ouvidos para ouvi-lo. Esse manual, que não deveria estar sendo lido por você ou por mim, foi escrito para a circulação entre as elites, que seguem ativas por trás dos bastidores das revoluções mundiais, camuflados em instituições políticas, religiosas, educacionais, econômicas, filantrópicas e midiáticas, que servem como fachadas perfeitas para conduzir as diretrizes do mesmo, alinhadas em uníssono com a agenda. Então tenha em mente que esse texto não é uma mera interpretação, mas a percepção que eles têm do mundo e de você. E nos apresenta uma rara oportunidade de ver o plano pela ótica do inimigo, de maneira honesta e brutal, sem eufemismos. Farei a leitura das partes que considero mais interessantes. Se você tiver interesse em baixar esse documento e estudá-lo por completo, acesse o link que vou disponibilizar na descrição. Antes de iniciar a leitura, uma nota de William Cooper a respeito do manual. Li documentos confidenciais que explicavam que armas silenciosas para guerras quietas é a doutrina adotada pelo Comitê de Política do Grupo Bilderberg durante sua primeira conferência conhecida em 1954. Outra cópia encontrada em 1969 estava na posse da inteligência naval. O documento a seguir, datado de maio de 1979, foi encontrado em 7 de julho de 1986, em uma copiadora IBM comprada em uma venda excedente. Bem-vindo a bordo. Esta publicação marca o 25º aniversário da Terceira Guerra Mundial, chamada Guerra Quieta, sendo conduzida com o uso de guerrilha biológica subjetiva, combatida com armas silenciosas. Este livro contém uma descrição introdutória dessa guerra, suas estratégias e armamentos. Esse grupo realizou esses encontros em segredo por mais de 50 anos, decidindo o futuro do mundo em reuniões com convidados selecionados a dedo, políticos, empresários, banqueiros, figurões da mídia de todo o Ocidente. Eles são o governo paralelo, ditando para a mídia e instituições como devem manipular o público. Tudo que é discutido ali se mantém em segredo absoluto, com a cumplicidade da grande mídia. Somente nos anos 90, essas reuniões vieram a conhecimento do público, graças ao trabalho do jornalista Jim Tucker, que abriu caminho para outros como Alex Jones e Daniel Stalin. Ninguém nos avisou que estávamos em uma terceira guerra mundial, mas em 1954 eles já haviam decidido que a próxima guerra seria silenciosa, não declarada, uma guerra contra nossas mentes. Continuando a leitura. É claramente impossível discutir engenharia social ou a automatização de uma sociedade, ou seja, a engenharia de sistemas de automação social, armas silenciosas, em uma escala nacional ou mundial, sem envolver objetivos amplos de controle social e destruição da vida humana,
Em outras palavras, escravidão ou genocídio. Este manual é por si só uma declaração de intenção análoga. A presente publicação deve manter-se distante de toda a opinião pública. Caso contrário, poderá ser interpretado tecnicamente como uma declaração formal de guerra interna. Você se qualificou para este projeto por sua habilidade de olhar para a sociedade humana com objetividade fria, e ainda assim analisar e discutir suas observações e conclusões com outros de capacidade intelectual semelhante, sem perda de discrição ou humildade. Tais virtudes são exercidas no seu próprio interesse. Não se desvie delas. Além disso, sempre que qualquer pessoa ou grupo de pessoas em posição de grande poder e sem o conhecimento e consentimento do público usar esse conhecimento e metodologia para a conquista econômica, deve-se entender que existe um estado de guerra doméstica entre essa pessoa ou um grupo de pessoas e o público. A solução dos problemas de hoje exige uma abordagem brutalmente honesta, sem se remoer por causa de valores religiosos, morais ou culturais. Eles estão dando um aviso aos candidatos que foram escolhidos que nunca se desviem das suas virtudes, que para eles são o desprendimento e desprezo total a religiões, culturas e valores morais do público e obediência ao grupo. Quanto mais fria for a abordagem, quanto mais psicopata for a mentalidade dos novos recrutas, mais fácil será guardar segredo sem peso na consciência por decisões tomadas em detrimento da população. Introdução histórica. A tecnologia de armas silenciosas evoluiu a partir da pesquisa de operações, OR, uma metodologia estratégica e tática desenvolvida sob a autoridade militar de Eisenhower, na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo inicial da pesquisa de operações era estudar problemas estratégicos e táticos de defesa aérea e terrestre, visando a utilização efetiva de recursos militares limitados contra inimigos estrangeiros, em outras palavras, logística. Os que estavam em posição de poder logo reconheceram que esses mesmos métodos seriam úteis para controlar uma sociedade, mas ferramentas melhores seriam necessárias. Engenharia social. A análise e a automação de uma sociedade requer a correlação de grandes quantidades de informações econômicas, dados, em constante mudança. Portanto, era necessário um sistema de processamento de dados computadorizado de alta velocidade, que pudesse correr à frente da sociedade e prever quando ela fosse entrar em colapso. Eles sabiam que eles poderiam usar tecnologias digitais, né, como o computador, só que na época ainda era demasiado lento, tá? Então eles vão mencionar um pouco aqui da evolução aqui, continuando. Os computadores de transmissão eram demasiado lentos, mas o computador eletrônico inventado em 1946 por J. Presper Eckert e John W. Mauchly serviu seu propósito. A etapa seguinte era o desenvolvimento de uma metodologia de programação por linhas de código em 1947 pelo matemático George B. Dantzig. Depois, em 1948, o transistor, inventado por J. Bardeen, Batten e Shockley, prometeram um campo de ação para a expansão e evolução rápida do computador, graças à redução do espaço e da energia requerida. Com essas três invenções sob sua direção, os que estavam em posição de poder suspeitaram que era bem possível para eles controlar o mundo inteiro apertando um botão. Então, você vê aqui que eles nunca contemplaram o uso das novas tecnologias como um meio de ajudar a humanidade. A meta para esses grupos sempre foi ter o controle total do ser humano. Nem que para isso tivessem que destruir toda a sociedade e construir outra, tá? A imagem do plano deles, do zero. O poder aparente é essencial e necessário para o consumo público, mas o verdadeiro poder é exercido por detrás dos bastidores. Continuando. Imediatamente, a Fundação Rockefeller iniciou os trabalhos, dando à Universidade de Harvard um subsídio de 4 anos, criando o Projeto de Pesquisa Econômica de Harvard para o estudo da estrutura da economia americana. Um ano depois, em 1949,
a Força Aérea juntava-se ao projeto. Em 1952, o período do subsídio termina, e uma reunião de pessoas de alto nível da elite foi realizado para determinar a próxima fase de pesquisa de operações sociais. O projeto em Harvard havia dado muitos frutos, e alguns desses resultados foram publicados em 1953, sugerindo a possibilidade de engenharia socioeconômica. Projetada na última metade da década de 1940, a nova máquina da Guerra Quieta estava, por assim dizer, em material banhado a ouro brilhante no chão da sala de exposições, em 1954. Com a criação do Maser, que é um dispositivo que gera frequências eletromagnéticas, precursor do laser, a promessa de desbloquear fontes limitadas da ONU de energia de fusão atômica do hidrogênio pesado na água do mar e a consequente disponibilidade de poder social ilimitado era uma possibilidade distante há apenas algumas décadas. A combinação foi irresistível. A Guerra Quieta foi silenciosamente declarada pela elite internacional em um encontro realizado em 1954. Apesar do sistema de armas silenciosas ter quase sido exposto 13 anos depois, a evolução dos novos sistemas de armas nunca sofreu maiores contratempos. Este volume marca o 25º aniversário do início da Guerra Quieta. Essa guerra doméstica já teve muitas vitórias em muitas frentes por todo o mundo. Então, 25 anos depois, como eles falam aqui, essa guerra doméstica já teve muitas vitórias. Eles já estavam bem ativos nesse período, até 1979, testando e estudando os resultados dos métodos de controle social que veremos a seguir. Introdução política. Em 1954, foi reconhecido por aqueles em posições de autoridade que era apenas uma questão de tempo, apenas algumas décadas, antes que o público, em geral, fosse capaz de entender e perturbar o berço do poder, pois os próprios elementos das novas tecnologias de arma silenciosa seriam tão acessíveis para uma utopia pública quanto seriam para oferecer uma utopia privada. A questão da preocupação principal, a do domínio, girava em torno do assunto das ciências de energia. Eles já entendiam que o público cedo ou tarde teria acesso a essas tecnologias, e entenderia o potencial para criar uma utopia e usar isso contra as elites. Isso invalida todo o argumento de que, ao nos darem a internet, eles não imaginavam que o público a usaria contra eles, especialmente as redes sociais. Mas a preocupação deles aqui é com o monopólio de energia, né? Faz sentido, porque se você não tem tecnologias digitais que usam eletricidade se você não tiver acesso à energia. Continuando. Consequentemente, no interesse da futura ordem mundial, paz e tranquilidade, foi decidido que uma guerra privada seria conduzida contra o público americano, com o objetivo final de transferir permanentemente a energia natural e social, riqueza, dos muitos indisciplinados e irresponsáveis para a mão dos poucos autodisciplinados, responsáveis e dignos. Para implementar este objetivo, controle, foi necessário criar, proteger e aplicar novas armas que, como foi visto, eram uma classe de armas tão sutis e sofisticadas em seus princípios de operação e aparência pública que ganharam para si o nome de armas silenciosas. Para se alcançar uma economia totalmente previsível, os elementos das classes inferiores da sociedade devem ser colocados sob controle total. Em outras palavras, serem domesticados, treinados e submetidos ao jugo e a deveres sociais de longo prazo desde uma idade precoce, antes que tenham a oportunidade de questionarem sobre sua condição. Para chegar a tal conformidade, a unidade familiar das classes baixas deve ser desintegrada por meio de um processo de crescente preocupação dos pais, e o estabelecimento de creches operadas pelo governo para crianças órfãs ocupacionais. A qualidade da educação dada às classes inferiores deve ser da mais pobre, de maneira que a brecha da ignorância que isola as classes inferiores das classes superiores seja e permaneça incompreensível para as classes inferiores. Com tal incapacidade, mesmo os melhores elementos das classes inferiores têm pouca ou nenhuma esperança de se libertar do fardo que lhes foi atribuído na vida.
Essa forma de escravidão é essencial para manter uma medida de ordem social, paz e de tranquilidade para as classes governantes superiores. Como eu disse antes, na percepção deles, o público é uma ameaça às classes governantes superiores e cedo ou tarde vai usar essas tecnologias contra as elites. Então eles pensam da seguinte maneira: vamos quebrar as pernas da sociedade, afundar as pessoas em débitos, impostos. Assim elas têm que trabalhar muito mais para sobreviver, não tem tempo para aproveitar a vida em família. As crianças recebem uma educação inferior nas escolas, né? Resumindo, vamos atacar a sociedade sorrateiramente, sem avisar, e quando eles perceberem será tarde demais para reagir. Continuando. Tudo que é esperado de uma arma comum é esperado de uma arma silenciosa pelos seus criadores, mas somente na sua própria maneira de funcionamento. Essas armas disparam situações ao invés de balas, movidas por processamento de dados ao invés de reação química, originadas de bytes de dados ao invés de grãos de pólvora, a partir de um computador ao invés de uma arma, operadas por um programador de computadores ao invés de um atirador, sob as ordens de um banqueiro magnata ou de um general do exército. Produzem ruído de explosão evidente. Não causam danos físicos ou mentais aparentes, nem interferem de maneira evidente com a vida cotidiana social de cada um. Produzem, no entanto, um ruído inconfundível. Causa distintos danos físicos e mentais, e interfere de forma distinta na vida social cotidiana, ou seja, inconfundível para um observador treinado, um que sabe pelo que procurar. O público não consegue compreender essa arma, então não pode acreditar que está sendo atacado e dominado por essa arma. O público pode, instintivamente, sentir que algo está errado, mas pela natureza técnica da arma silenciosa, não pode expressar o seu sentimento de maneira racional ou cuidar do problema com inteligência. Como consequência, não sabem como gritar por ajuda e não sabem como associar-se a outros para se defender. Quando uma arma silenciosa é aplicada gradualmente, o público se ajusta, se adapta à sua presença e as pessoas aprendem a tolerar essa invasão sobre suas vidas até que a pressão psicológica e econômica se torna muito grande e elas desabam. Portanto, a arma silenciosa é um tipo de guerra biológica. Ataca a vitalidade, opções e mobilidade dos indivíduos de uma sociedade, conhecendo, compreendendo, manipulando e atacando suas fontes de energia natural e social, e seus pontos fortes e fracos, físicos, mentais e emocionais. Logo vamos ver como isso foi implementado na sociedade. Vejo você no próximo vídeo. Fim da parte 1.